A ação da Polícia Civil desarticula a quadrilha com prisão de 12 pessoas e apreensão de mais de 1 tonelada de drogas. O processo de investigação dura mais de 4 meses e aponta a quadrilha como responsável por tráfico internacional de drogas. Em outra operação, o Ministério Público prende grupo suspeito de fraudes em empréstimos bancários. Acidente envolvendo ônibus, carro e caminhão deixa 3 feridos na rodovia Wilson Finardi. Férias ainda não terminaram para muitos alunos. O jeito é achar opções para distrair a garotada. Secretaria de Obras intensifica fiscalização de calçadas irregulares. Após notificados, proprietários têm prazo de 30 dias para realizar o conserto. E hoje é quarta-feira, dia de ensaio geral, aqui na TV Clareia. Nós começamos o Rio Claro Notícias de hoje falando da operação da Polícia Civil que resultou na prisão de uma quadrilha e na apreensão de uma quantidade enorme de drogas. Os criminosos, entre eles alguns aqui da cidade, devem responder, além de outros crimes, por tráfico internacional de drogas. As investigações foram feitas através da DIG e da Delegacia Seccional de Rio Claro. Parte do processo se concentrou na cidade de Nioaque, no Mato Grosso do Sul, onde há uma semana 4 pessoas foram presas com entorpecentes, escondidos dentro de 2 carros. O processo de apuração começou há 4 meses, quando veículos com placas de Rio Claro cruzaram a fronteira com o Mato Grosso do Sul. Um policial de fronteira do estado de São Paulo, com Mato Grosso, desconfiou que 2 veículos com placas de Rio Claro passaram ao mesmo tempo juntos pela fronteira. Barrou os 2, verificou os 2 e os ocupantes e nada de irregular até aquele momento foi encontrado. Liberou. Mas fez um contato com o doutor Alexandre na DIG, fez um contato telefônico na DIG, falando dessa situação de 2 veículos passarem ao mesmo tempo na fronteira. O doutor Alexandre conseguiu verificar que os 2 veículos haviam sido furtados ou roubados aqui em Rio Claro. E passamos a investigar. E chegamos à conclusão que esses veículos eram utilizados para a troca no Paraguai por maconha. De acordo com o processo investigativo, os carros eram furtados ou roubados, em sua maioria na cidade de Rio Claro, e logo em seguida utilizados como moeda de troca por entorpecentes no Paraguai. Ao todo, 1.200 quilos de maconha foram apreendidos, 12 pessoas presas, acusadas de tráfico internacional de drogas e também organização criminosa. 8 pessoas foram presas na segunda-feira em Rio Claro e outras 3 ainda estão foragidas, além de um outro acusado, morador de Leme. A investigação irá apurar também a participação da organização no crime de fraude fiscal, cometida através do golpe do seguro. Eu venho e faço um boletim de ocorrência falso. Falo que meu veículo foi furtado e ele não foi furtado. Ou foi roubado ou ele não foi roubado. Eu recebo a indenização da seguradora e mando meu veículo para algum lugar. Esse é o golpe contra a seguradora. As investigações continuam e ao menos 3 pontos precisam ser esclarecidos. Se esta foi a primeira vez que os criminosos agiram, se a rota apontada é a atual utilizada pelo grupo e ainda o envolvimento de outras pessoas neste crime. Ficar bem claro, não termina a investigação com a prisão. A prisão é só um meio que nós tivemos de conseguir prendê-los. As investigações vão prosseguir, tanto no inquérito policial quanto no processo criminal da primeira vara criminal aqui de Rio Claro. E numa outra operação conjunta, coordenada pelo Ministério Público, terminou com a prisão de 12 pessoas suspeitas de fraudes milionárias a bancos e instituições financeiras. A operação reuniu uma verdadeira força-tarefa com mandados de prisão em 3 cidades, Jundiaí, Araraquara e Limeira.
13 promotores de justiça, policiais do Grupo de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Militar prenderam 12 pessoas. De acordo com as investigações, o grupo é apontado por fraudar operações de empréstimos bancários. O GAECO conseguiu chegar aos suspeitos por meio de escutas telefônicas e quebra de sigilo bancário, autorizados pela Justiça. De acordo com o Ministério Público, a estratégia era fazer empréstimos em nomes de supostos sócios de empresas que não pagavam as dívidas. E a estimativa é que o desvio tenha passado de R$1.200.000 só em Limeira. Todos foram denunciados por prática de organização criminosa, estelionato, lavagem e ocultação de bens e uso de documentos falsos. Ontem, um acidente entre 3 veículos, um ônibus, um caminhão e um carro, deixou uma pessoa ferida na rodovia Wilson Finardi. O acidente foi no quilômetro 74 da rodovia que liga Rio Claro a Araras. O caminhão de pisos ia de Rio Claro para Santa Gertrudes e tentava cruzar a rodovia. Já o micro-ônibus levava 4 trabalhadores de uma empreiteira de São Carlos para Mojimirim e seguia no sentido Araras. A batida entre os dois fez o ônibus perder a direção e se chocar de frente com o Versalhes, que trafegava no sentido oposto, a metros de distância. Depois da batida, o veículo de passageiros tombou. A versão dos motoristas do caminhão e do ônibus sobre a causa do acidente são bem diferentes. O caminhão Mercedes branco ali, ele avançou a placa pare, né? Chegou o bico do caminhão até no meio da pista. E eu vinha embalado, estava correndo bastante, e buzinei ainda para ele parar, mas ele não parou, ele invadiu a pista. Aí ele bateu em mim, me jogou na pista contrária, aí eu dei de frente com os carros que vinham subindo. Eu estava parado, eu saí da cerâmica carregado, aí parei, porque vinha até a moça que me deu a nota e vinha atrás de mim. Ela viu tudo lá, eu parei, parado, aí veio do nada, saiu esse ônibus aí, que estava correndo demais e colidiu ali, bateu. Nem mesmo o Corpo de Bombeiros fechou a questão, já que não há câmeras de monitoramento nesse trecho da rodovia. Não dá para precisar como foi o erro, porque nós não temos nenhum sistema de sinalização evidenciando qual era o veículo que tinha preferência ou não. O carro e a frente do ônibus ficaram destruídos. Já o caminhão teve pequenos danos. Apesar da gravidade do acidente e do número de envolvidos, 3 pessoas ficaram feridas. Todas foram encaminhadas para a UPA e para a Santa Casa de Rio Claro, mas nenhuma ficou em estado grave. Uma pessoa ocupava o micro-ônibus e as outras 2 estavam no Versalhes. A situação mais grave foi a da passageira do Versalhes, que ficou presa entre as ferragens. Que foi necessário o uso de ferramentas para que ela pudesse ser retirada, mas também sem maiores problemas. O carro tinha muitas marcas de sangue. Na pista, muito óleo e as marcas da freada do ônibus. A quarta-feira amanheceu com o tempo nublado, aumento de nuvens ao longo do dia, pode chover a qualquer hora, máxima de 32 e mínima de 21 graus. Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens, pode chover durante a tarde e a noite. O calor continua, máxima de 31 e mínima de 20 graus. Na sexta-feira, a previsão se mantém, aumento de nebulosidade com chuva no final da tarde e noite, máxima de 32 e mínima de 21 graus. Agora nós vamos falar de um assunto que ainda gera muito preconceito, a hanseníase. No último domingo de janeiro é comemorado o Dia de Combate à Doença. Eu converso aqui com o biólogo da Vigilância Epidemiológica de Rio Claro, Jairo Brunini, que é responsável pelo programa de hanseníase em Rio Claro. Tudo bem, Jairo? Tudo em ordem. Eu queria, para começar, falar um pouquinho da hanseníase. Que doença é essa, afinal de contas? Né? Antiga, mas que muitas vezes a gente desinformado não sabe explicar. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né? Então, uma doença que é transmitida de uma pessoa a outra, através da respiração, principalmente, e que, antigamente, essa doença ela era conhecida como lepra, né? Modernamente, esse nome foi descartado porque ela gera muito preconceito, né? Então, o nome que se conhece a doença é doença de Hansen ou hanseníase. Agora, que efeitos ela provoca no organismo? Quais são os principais sintomas? Bom, a hanseníase é uma doença causada por uma bactéria que ela vai viver dentro das nossas células do organismo.
E nessa colonização das células do organismo, vai causar alguns sintomas. O sintoma que chama mais atenção são manchas. Essas manchas podem ser manchas mais claras que a pele, que aí depende muito da etnia da pessoa. Essa pode ser mais clara que a pele da pessoa. Essa mancha pode ser avermelhada ou amarronzada, dependendo do caso. Além disso, também pode afetar o sistema nervoso da pessoa, né? Alguns nervos do organismo. Então, a pessoa, por exemplo, pode ter dormência na perna, né? Então, toda pessoa que apresentar um desses sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para estar vendo se não é hanseníase. Agora, a gente até estava conversando que a transmissão não é tão simples, né? Precisa um contato bastante intenso. Exatamente. Para a pessoa realmente se contaminar? Então, a transmissão da hanseníase ocorre por um contato íntimo e prolongado. Então, é quem mora com aquela pessoa. Então, existe muito preconceito até dos séculos passados, né, que as pessoas que tinham hanseníase eram isoladas compulsoriamente da sociedade e tinham que ficar internados, né? Isso já caiu por terra, esse conceito. Porque sabe-se que o contato pequeno com essas pessoas não leva a transmissão para outra pessoa. E tem tratamento, né? Com certeza. Com certeza o tratamento é muito eficiente e de 6 a 1 ano a pessoa que desenvolve a hanseníase está totalmente curada. Os dados, na verdade, a nível Brasil, a gente consegue fazer uma avaliação. São Paulo parece que está numa estatística bastante razoável. Como que está a situação nacional e estadual aí então, da hanseníase? Nacionalmente, a hanseníase ainda é um problema de saúde pública, porque tem cerca de 15 casos por cada 10 mil habitantes, né? O estado de São Paulo, desde 2006, ele já atingiu a meta da Organização Mundial da Saúde, que é menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Quer dizer, tem uma média nacional de 15, mas o estado já está... Já conseguiu a média. E, particularmente, o município ainda tem casos, né? O ano passado a gente fechou com 7 casos, né? E esse ano já tem 2 casos diagnosticados e que já iniciaram o tratamento. Entendi. Como que é o atendimento, como que é feito esse tratamento? O atendimento da hanseníase é um atendimento que é feito multiprofissional, né? Então, tem uma médica, que seria a médica assistente, que faz o diagnóstico e o acompanhamento mensal, mas tem um acompanhamento por um oftalmologista e também um acompanhamento com um fisioterapeuta, para estar acompanhando as sequelas que essa doença pode causar nas pessoas. Oftalmologista porque afeta muito a visão também? Pode ter problemas na visão. Porque então, tem o senhor falou da questão da perna, do braço, mas a visão também pode ser afetada. Pode afetar também. Existe uma faixa etária, uma mais suscetível? Geralmente são pessoas do sexo masculino, que tem maior prevalência, e maior de 40 anos. Porque ela é uma doença que ela demora para se manifestar. Se você tem um contato com uma pessoa com hanseníase, você vai vir apresentar sintomas após 2 a 5 anos. Então, geralmente, a pessoa com mais idade tem uma maior, vamos dizer, chance de desenvolver a doença. E o que é feito principalmente para evitar esse preconceito, né? Principalmente marcando esta data, que é o dia de combate ao preconceito em relação à hanseníase? É que a gente tem que, na verdade, o paciente de hanseníase, a gente tem que acolhê-lo, a gente tem que tratá-lo, né? A gente sabe que quando começa a tomar um medicamento, em 48 horas, ele não transmite mais a doença. É curto assim? 48 horas. Tomou o medicamento, ele já para de transmitir. Além do que, não tem problema de contato pessoal, talheres, copos, nenhum desse tipo de contato leva à transmissão da hanseníase. Então é importante quebrar esse mito para tratá-lo como um de nós, né? Que tem uma doença que tem que tratar e é curável. Existe um telefone para contato lá na própria vigilância, por exemplo, para tirar uma dúvida, para fazer esclarecimento? Sim, 3532-3790. 3532-3790. E aí pode falar com você ou com outro profissional? Isso, algum profissional que pode estar esclarecendo qualquer dúvida sobre a hanseníase. E a gente coloca em disposição também, né? Se a pessoa tiver esse sintoma, ir em qualquer unidade, é importante ressaltar um fator, que não tem espera, né? Então, como não tem, vamos dizer assim, funilamento no tratamento, a pessoa, se for procurar o serviço de saúde, em menos de uma semana já começa a tratar. Já começa a tratar.
E aí 48 horas, que é o prazo que você falou, já dá um resultado. Já tem um resultado. Jairo, muito obrigado pela sua participação, pelas informações e vamos para cima aí acabar com esse preconceito. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre hanseníase. Muito obrigado. Obrigado. Ainda restam alguns dias de férias para muitos alunos e o jeito é procurar opções de lazer para passar o tempo. É o que vamos mostrar no próximo bloco.